Vamos agora com um vídeo que eu prometi, imagens do GE. Imagens do GE, eu prometi, né? O Palmeiras acabou de emitir uma nota oficial, a gente também vai colocar aqui no ar, nessa edição do Bate Pronto. Se liga só nesse vídeo do Carlos Belmonte, também na saída ali, naquela saída tumultuada da arbitragem, dos times. Vamos lá, o Carlos Belmonte que chamou o Abel Ferreira de português de merda. Vamos lá, vamos acompanhar. Tá aí, cara. Carlos Belmonte, diretor do São Paulo. O Abel apitou pra vocês esse português de merda. Palavras do Belmonte. O Palmeiras acabou de emitir nota oficial. Esse vídeo saiu faz pouquíssimo tempo. E o Palmeiras já emitiu nota oficial. Tá aí a nota do Palmeiras, divulgada através das redes sociais. Tá aí, abre aspas para o Verdão. A Sociedade Esportiva Palmeiras estuda as medidas legais cabíveis contra o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, flagrado xingando de forma xenófoba o técnico Abel Ferreira após o jogo de ontem no estádio do Morumbi. Não há justificativa para as palavras baixas e preconceituosas escolhidas pelo dirigente são paulino com o intuito de depreciar um profissional íntegro e vitorioso que vive no Brasil há mais de 3 anos. O Palestra Itália nasceu pelas mãos de imigrantes que resistiram à intolerância para que o clube não morresse. A nossa história foi construída com o amor e a dedicação de jogadores, profissionais e torcedores de diferentes nacionalidades e etnias, sem distinção. Repudiamos, portanto, qualquer tipo de discriminação, quanto mais ofensas que incitem a aversão a estrangeiros. Não é segredo que o futebol brasileiro atravessa um momento perigoso, com casos cada vez mais frequentes de violência, como o brutal ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza, há menos de 2 semanas, e a morte de um torcedor em Belo Horizonte no último sábado. Neste cenário complexo e desafiador, cabe a quem comanda o compromisso com a responsabilidade, não com o ódio. Desse modo, lamentamos também a postura do presidente do São Paulo, Júlio Casares, que, num pronunciamento raivoso na zona mista do estádio, desrespeitou gratuitamente o técnico Abel Ferreira. Trata-se de um comportamento inadequado e incompatível com quem ocupa um cargo de tamanha relevância. O desequilíbrio, a insensatez e a histeria somente potencializam a violência que todos juntos deveríamos combater. Reiteramos que estamos analisando as medidas judiciais cabíveis para proteger o nosso treinador e o próprio Palmeiras. Tá aí a nota oficial. Pilhado, tá aí novo fato que acaba de chegar sobre essa confusão toda. Agora o Belmonte se dirigindo ao Abel Ferreira como português de merda, pilhado. Pedro, é o que eu falei da outra vez, né? Aqui no programa mesmo, antes, no dia de hoje, eu vou falar de novo. É um recalque com tudo que o Abel Ferreira vem conquistando no Brasil. Aí me desculpa também, a galera exagera muito. Eles atacam o Abel Ferreira, sempre usam a nacionalidade do Abel Ferreira como uma forma de atingir o Abel Ferreira. E outra, cara, mas por que agredir tanto o fato de ser português? Sempre falam, português. E eu sou alguém aqui desse programa que vocês sabem, se tem alguém que vai totalmente contra o politicamente correto para querer se fazer de bonzinho, sou eu. Mas dessa vez, eu acho uma palhaçada. No primeiro, não tem nada a ver com a nacionalidade dele. Sempre quando fui em Portugal, me trataram muito bem. Então, me recuso em falar mal de português. Português de merda, português não sei o quê, esse português. Me trataram super bem. É um povo que sempre tratou bem brasileiro. E, pra que atacar o cara o tempo inteiro falando da nacionalidade dele? Outra vez mesmo falaram, volta pra Portugal, volta pra Europa. Isso mostra, me desculpa aí o Belmonte, mostra recalque. Porque o Abel Ferreira chegou aqui, em 3 anos ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil, Recopa, Supercopa, Paulistas, o cara ganhou tudo. Então, não é pra ficar sempre querendo atacar o Abel Ferreira. Foca a reclamação no árbitro. E aí, realmente é uma forma de preconceito, sim. Realmente o Palmeiras tem todo o direito de buscar os direitos do Abel Ferreira na justiça. Por quê? Por esse sentimento de recalque que eu vejo não só no Belmonte,
e muita gente que ataca o Abel Ferreira. Eu acho que está na hora dos rivais esquecerem o Abel Ferreira. Não é o Abel Ferreira, é o Palmeiras. O rival do São Paulo é o Palmeiras. Por que o São Paulo não fala? O Palmeiras mandou nessa arbitragem. Eles fazem questão de sempre falar do Abel. Isso para mim, inferioriza o São Paulo. Porque o São Paulo é gigante, meu amigo. O São Paulo tem 3 mundiais, o São Paulo tem 3 Libertadores. Para dirigente fica tendo que atingir, que atacar o Abel Ferreira, não sei se para ganhar visibilidade, não sei se para gerar repercussão. Agora, para mim, tá cansando também esse negócio de ficarem falando pro Abel voltar para a Europa. Sabe o que parece? Que estão loucos pro Abel voltar para a Europa, pro Palmeiras parar de ganhar. Porque o Palmeiras está ganhando tudo com o cara está incomodando, o cara tem um jeito dele mesmo de não levar desaforo para casa, que é um jeito que eu gosto. Não gosto, eu falo tudo, não gosto quando vai em emissora e pede para tirar comentarista de emissora e pede para fazer coisas que eu acho que estão fora do jogo, que não são éticas, na minha opinião. Quer fazer? Processa a pessoa, faz o que quiser com a pessoa. Agora, não gosto desse negócio também de querer influenciar em outros aspectos. Agora, chegou, ganhou tudo, tira a onda mesmo e parece que tá incomodando os rivais, cara. Não é pra ficar atacando o Abel Ferreira, ataca a arbitragem. E aí, eles entregam que eles não engolem o Abel Ferreira. Eles entregam que eles não estão aguentando mais ver esse cara ganhar tudo no Brasil. E ele tá ganhando, virou ídolo imortal no clube que ele comanda. Para mim, o maior técnico da história do Palmeiras e um dos grandes técnicos da história do futebol brasileiro, e que está mostrando que está gerando incômodo nos rivais. Eles só assumem esse papelão de recalque quando focam as reclamações que não tem nada a ver com o Abel Ferreira, no Abel Ferreira. Para mim, nada a ver, nada a ver. E outra, total respeito, se tem alguém que pode falar, sou eu. Porque eu volto e meia me exponho aqui, me criticam porque eu não faço politicamente correto, mas nesse aspecto eu faço porque eu acho justo. Sempre fui muito bem tratado por português, sempre quando fui a Portugal, e já fui mais de 3 vezes, me trataram super bem. Então eu acho uma palhaçada esse negócio de ficar falando português de merda, português volta pra Europa, sem sentido nenhum. Pra mim, Thiago, pra mim todo português que vier pro Brasil trabalhar honestamente, ser honesto, é muito bem-vindo, porque sempre me trataram da melhor forma possível quando eu fui pra Portugal. Flávio Prado. Faz parte do show todo, né? Do show, do circo, como vocês queiram. Não vai dar em nada. O Palmeiras reclamou, São Paulo, o Belmonte xingou, o Palmeiras vai reclamar e não vai acontecer nada. Nada, zero. Circo, faz parte desse circo todo, né? Se o jogo fosse tão bom quanto esses circos, seria interessante. Mas para nós é bom, né? Tá dando uma ótima audiência, faz 1h30 que nós estamos falando e tal. A bola, se a gente tiver que falar de futebol, a gente podia falar um pouquinho do Manchester City e Manchester United. Aí foi jogo, aí foi bola. Agora aqui, a preferência é isso aí, né? Cada um tem o lado do circo, quem gosta de... Tem para todos os gostos, tem para circo e tem para futebol. Ô Zé, tá aí o vídeo do Carlos Belmonte e a resposta do Palmeiras. Se você pegar o conjunto todo, nos últimos 30 minutos, a gente tá falando de coisas vergonhosas. Pós-clássicos, São Paulo e Palmeiras, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. E a gente está falando de coisas que remontam a amadorismo absurdo, né? Eu imagino que a Federação Paulista de Futebol, dono do campeonato, o presidente da Federação Paulista de Futebol, esteja nesse momento convocando uma reunião de São Paulo, de Palmeiras, representante da arbitragem, enfim, para dar um basta nisso tudo e para tomar providências sérias em relação a isso. Árbitro deixar o campo precisando de um cordão policial para que a arbitragem seja protegida de dirigentes, de conselheiros, que tinha conselheiro lá também, né? E de jogadores, é um absurdo. Chamar o representante da arbitragem, porque a arbitragem foi muito ruim, e não é possível, precisa melhorar. E a gente sabe disso, e não vai a curto. O Patrício Lostou. E assim, o que Palmeiras e São Paulo estão demonstrando publicamente, né, após esse clássico,
né, e principalmente os dirigentes do São Paulo, com as palavras utilizadas, cara, é de um amadorismo inacreditável. O São Paulo tinha toda a razão de reclamar da arbitragem, né, mas não sei se adianta jogar para a galera ali no microfone. Pedir uma reunião na federação, tentar levar essa coisa mais adiante. Ó, do jeito que tá, arbitragem fraca desse jeito, compromete investimento, trabalho que a gente tem no dia a dia, uma série de coisas, precisa melhorar. Vamos chamar todos os clubes, todo mundo, vamos tentar melhorar isso aí. Vamos saber o que precisa. Precisa importar árbitro, eu não sei. Mas assim, visando o bem da competição, do campeonato. E aí, depois de tudo que aconteceu, essa várzea que a gente está vendo, né, de tudo que aconteceu ontem, depois desse clássico, se nada for feito, se não acontecer nada, que melhora tem? Um fala daqui, outro fala dali, fala um monte de coisa, e um ataca daqui, o outro ataca de lá, um responde daqui, o outro responde de lá. E aí? E para a competição? Ajuda em quê? Pelo contrário, né? Então, estou imaginando que a entidade que gerencia o campeonato, que tem que fazer... Aliás, essa coisa de espaço para entrevista coletiva do adversário. A federação devia assumir isso aí. O espaço tem que ser dado, vai ser esse, vai ser aquele. Porque, senão, quando o jogo for no estádio, o time da casa põe aonde quiser o adversário, no outro estádio a mesma coisa, e parece que não está rolando, não está dando certo. Acho que a federação vai ter que gerenciar essa coisa, se não está fazendo, devia fazer. Não é? Mas assim, é lamentável. Ao invés de a gente estar falando dos lances dentro de campo, assim, em termos lances técnicos mesmo, a gente primeiro fez a parte de arbitragem, né, que foi um terror também no jogo de ontem, e agora aí virou uma vergonha, né? Que essas coisas que aconteceram extra-campo depois do jogo, nossa, várzea total. O Júlio Casares, presidente do São Paulo, na zona mista ontem, fez um forte desabafo contra a arbitragem. Vamos conferir o que disse o presidente do São Paulo, registro do nosso Giovanni Chacon. Vamos lá. Minha gente, eu não queria estar aqui de novo para falar de arbitragem e VAR. Hoje é um conjunto desastroso. Já teve um pênalti dado ao Santos com a presença do VAR quando a Edna não marcou pênalti. Depois teve a expulsão contra o Bragantino do Arboleda, nitidamente que não era lance para expulsão. E hoje foi um absurdo. A Federação Paulista, que nós apoiamos, a Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo, e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Caleri foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Caleri e o Caleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele, que ele se acovardou quando o VAR chamou. E o lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto que foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante os jogos 4 ou 5 por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído aí do campo. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar, o auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele, veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo. Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De quem é a culpa? É o conjunto da obra. Lamentável. O futebol paulista hoje está de luto. Pilhado, tá aí forte desabafo do Júlio Casares. Uma atitude mais enérgica, porque eu lembro que ele protestou também no jogo contra o Santos, de uma forma mais serena, contra a arbitragem. E agora
mais enérgico o Júlio Casares aí na zona mista. Chega do Abel apitar jogo do Paulistão. O São Paulo não vai ser mais prejudicado no Morumbi. O que você achou, Pilhado? Eu acho que ele tem razão na reclamação, tá? Acho que ele tem razão porque se eu enxerguei que não foi pênalti do Rafael no Murilo, se eu enxerguei que foi um escândalo a não expulsão do Richard Rios, e eu achei que no VAR o pênalti no Luciano deveria ser, se fosse dirigente do São Paulo, também ia estar esbravejando. Agora, é aquele negócio, esbraveja contra a arbitragem, tá? A culpa é da arbitragem. Quando começa já a botar o Abel no meio, eu acho que todo mundo quer falar do Abel, entendeu? Também é chato isso. Eu acho que tem uma perseguição ao Abel Ferreira, porque o cara chegou no Brasil e ganhou tudo, porque o cara chegou no Brasil e ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 brasileiros, ganhou Copa do Brasil. Tem uma perseguição ao cara, é o jeito dele. Agora, não pode culpar o Abel pela vergonha que é a arbitragem no futebol brasileiro. O Abel reclama. Se ele reclama, tá bom, a arbitragem que expulse. Agora, falar que o Abel tá pitando o jogo, falar que o árbitro marcou por causa do Abel, aí não. É o que eu falo. Tem argumentos que os dirigentes, os cartolas do futebol brasileiro, eles perdem a razão. O cara tá com a razão. Ele tem tudo para falar da arbitragem. Aí ele quer falar do Abel Ferreira. Aí mostra que ele perde a razão por rivalidade, por não aceitar que o cara chegou no Brasil ganhando tudo. Eu acho que a galera tem que esquecer um pouco o Abel Ferreira. Esquece. Se ele errar, ele vai ser questionado? Vai. Ele vai ser criticado? Vai. Mas agora a arbitragem faz uma arbitragem horrível. E a culpa é do Abel Ferreira? Aí também não. Aí eu acho que é muito exagero. Eu acho que é muita perseguição. Eu acho que o Abel Ferreira, pelo jeito dele, desperta, sim, uma antipatia de muitas pessoas. É um jeito que eu gosto, tá? Deixando claro. Eu gosto do cara que se garante, que não leva desaforo. Atacam ele aqui, ele ataca lá. É um jeito que eu gosto. Mas eu entendo quem não gosta. Eu entendo quem pega uma antipatia pelo Abel. Porque o palmeirense ama. É ídolo imortal, porque ele sempre defende o Palmeiras. E é isso que ele tem que fazer. Ele ganha milhões de reais no Palmeiras. Ele não ganha do torcedor do São Paulo, do dirigente do São Paulo, do torcedor do Corinthians. Para ele, o que interessa é defender o Palmeiras. Isso ele faz muito bem. Agora, falar que é culpa do Abel, o árbitro ter feito uma arbitragem horrorosa, o VAR ter colocado a venda lá do Daniel San na hora do lance do Richard Rios, não é culpa do Abel Ferreira. Aí o Casares perde a razão. Se eu sou o Casares, presidente do São Paulo, ia falar doidado depois do jogo. Mas eu ia falar do árbitro. E eu acho que ele perde a razão quando ele bota o Abel nesse meio. Porque mostra até uma certa perseguição e até um certo recalque do que o Abel já conquistou no futebol brasileiro. Se o cara chegou e conquistou tudo, pronto. Deixa o cara fazer o trabalho dele e faz o seu, que o cara já tá fazendo um belo trabalho. O São Paulo não ganhava nada de repercussão mesmo. Ganhou a Sul-Americana em 2012, mas o Tri Brasileiro de 2008. Ele já foi campeão da Copa do Brasil, já foi campeão da Supercopa. Eu só acho que é muito pequeno pro Casares falar do Abel na hora que ele tem que falar da arbitragem. A culpa é da arbitragem. Tem que ser questionado, tem que ser criticado. Para mim, tinha até que ser afastado. O árbitro e o VAR. Mas aí, botar o Abel no meio, eu acho que já perde a razão. Tô compilhado, né? Eu acho que protesto contra a arbitragem é válido. O Júlio Casares é presidente do São Paulo, tem que representar o São Paulo, não tem jeito. Mas isso do Abel Ferreira, hein, Flávio? E também queria saber a sua opinião sobre o Júlio Casares. Você acha que ele não passou do ponto ao falar do Abel? Ontem a gente destacava no pós-jogo que, assim, beleza, o Abel gosta de reclamar à beira do campo. O Casares disse aí, tá pitando o jogo do Paulistão. Mas o São Paulo também tem os seus reclamadores, digamos assim. Tem Luciano que gosta de reclamar, tem o Rafinha que gosta de reclamar. Todos os times têm. Sei lá, o Atlético Mineiro tem o Hulk, que reclama muito. O Flamengo tem o Gabigol. Todo time tem o seu cara que gosta de reclamar, que gosta de falar com a arbitragem. O que você achou aí da fala do Júlio Casares? Antes de mais nada, eu lembrei de um grande humorista que eu adoro, chamado Moção. Ele fala em pegar ar, né? Quando o cara fica... Tá tão bravo que ele pega ar. O Júlio Casares tá pegando o ar. Ele tá louco da vida. E aí ele mistura. Porque ele traz casos anteriores, ele fala de outras situações e coloca essa história do Abel que enfraquece a reclamação. Na verdade, o que eu penso é o seguinte: todo time que se sente prejudicado, e o São Paulo, acho que todo mundo aqui entendeu que foi prejudicado, na pior das hipóteses, né? Teve o Richard Hill, todo mundo entendeu ter sido expulso, o São Paulo já ficaria ali com 1-0 com um jogador a mais.
Mas aí não há um consenso de arbitragem. Cada um reclama na hora que se sente prejudicado. Amanhã depois o São Paulo tem um jogo e ele é favorecido, o outro vai reclamar e o São Paulo não vai. Não existe um consenso no sentido de melhorar o futebol. Então cada um faz a sua reclamação no momento que se sente prejudicado, fica com crédito e a gente não tem um consenso. O futebol só vai melhorar no momento que se unirem, criar uma situação de proteção, inclusive, da arbitragem e afastar quem tiver que ser afastado, punir quem tiver que ser punido, promover quem tiver que ser promovido e meio que blindar o árbitro. Quando você bate no árbitro, você não bate em nada, praticamente. Quem cuida da arbitragem é a Federação Paulista de Futebol. E o Júlio isenta, ele fala, não, a federação faz um grande campeonato, então, sabe, não há um espírito de deixar tudo unido. E sim, cada um defendeu o seu lado. E ele fez a parte dele, defendeu o lado dele. Mas depois, no outro jogo, o São Paulo vai ser favorecido, o outro vai ser prejudicado, aí o presidente do outro vai gritar também. Não há um espírito coletivo. Eu acho que isso aí cai no vazio, não vai acontecer nada. Para você, José Manuel de Barros, Bruno Prado, esse protesto aí do Júlio Casares na zona mista logo após o empate do São Paulo com o Palmeiras. Bom, pro padrão do futebol brasileiro, né, é quase uma obrigação do presidente, se ele não sai falando bravo desse jeito, a torcida cobra. Ele foi lá falar pro torcedor do São Paulo e praticamente exige que um dirigente tome uma providência, pelo menos fale bastante, conteste a arbitragem, e está correto em contestar a arbitragem, que foi muito ruim mesmo no clássico de ontem, no estádio do Morumbi. Mas eu concordo com vocês e com o Pilhado, que falou inicialmente, né, que ele podia ter deixado o Abel de lado. Porque assim, como o Abel, nós conhecemos vários treinadores, né? Treinadores que à beira do gramado, né, reclamam bastante. Inclusive na Europa, o Zé Mourinho sempre fez isso também, né? Às vezes na Premier League lá, o treinador de outros times tinha que sair para bater boca com ele, ou até na Espanha, de tanto que ele, né? E aí o Abel também, com esse sangue português, com esse estilo também de treinador português, meio a lá Zé Mourinho, né? Gosta bastante de reclamar com a arbitragem no meu campo. O Filipão já fazia isso também, e vários outros treinadores no futebol brasileiro. Vocês mencionaram aí jogadores que são chatos pra caramba ali, fica na cabeça do árbitro o jogo inteiro. Então, como o Abel, como eu falei, o presidente foi para falar, porque o torcedor praticamente exige que ele solte, né, os cachorros ali no final do jogo, fale bravo, essa coisa toda, também, né, o Abel já entendeu que o torcedor do Palmeiras o ama também por causa disso. Porque ele traz esse espírito de torcedor ali pra beira do gramado, né? Que faz sangue, veste a camisa e fala, às vezes, além da função dele, que é treinar o Palmeiras, também agindo praticamente como um treinador. Eu deixaria a parte do Abel de fora também dali. Esse foi o exagero, foi desnecessário e até ruim, né? Mas entenda, futebol brasileiro, isso aí a gente vê todo jogo ali, e é quase uma ilusão a gente imaginar, os dirigentes vão conversar, tudo que aconteceu depois do jogo de ontem também, a história do lugar, não tinha lugar para coletiva, aquela coisa toda, né? A gente fica imaginando, né? Se numa coisa dessa, num jogo desse, eles não se entendem, como é que vão se entender pro bem do futebol brasileiro em coisas maiores? Ô Bruno, tem razão o Casares de protestar logo após esse jogo e protestou contra a arbitragem, mas também no meio chegou a falar do Abel Ferreira. O que você achou das declarações do Casares, Bruno Prado? Ele fez o que a galera gosta, né? De eficaz, isso aí não vai ter nada. Gritaria, não pode, não sei o quê. A galera gosta disso, ele fez. Ele é um político, não? O político faz o que a galera gosta. O político precisa ter popularidade. Enfim, não tem nenhuma preocupação em melhorar a arbitragem, nada. Eu quero ver, se no jogo que São Paulo for ajudado, ele bravo. Não, a arbitragem não pode errar dessa maneira. Dessa vez foi pro meu time. Eu quero que a arbitragem melhore. Não, é um político jogando pra galera, né? Um político precisa ter popularidade e não é ele, são todos. É tudo mais ou menos igual. Não tem muita diferença de um dirigente pro outro.